Olá, sejam bem-vindos à live. Hoje a gente vai tratar um assunto muito legal e frequente no mundo de quem é motociclista, que são as dores, né? Sejam as dores na coluna, no pulso, para quem viaja, para quem anda com frequência. Então hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre isso. Já abri um box de perguntas, mas se você tiver alguma dúvida é só escrever aqui na caixinha que a gente vai responder. Eu vou chamar o profissional, porque eu não sou profissional, que vai falar com vocês sobre prevenção, tratamento. Mas é muito importante vocês se prevenir. Muitas pessoas que, por conta de lesões, tiveram que... O médico disse que não podia mais pilotar por conta das lesões. Então, se a gente não tratar, a gente pode ficar no futuro impedido de andar de moto. Tudo bom, Igor? Tudo bom, Amanda? Como é que você tá? Tô bem. Aí hoje a gente vai falar de dores na moto. O Igor, que também é motociclista, né, um profissional aí da área da saúde. Exatamente. Se apresenta aí pra galera. Perfeito, perfeito. Bom, para quem não me conhece, sou o Igor, né? Sou fisioterapeuta. Trabalho hoje principalmente com a terapia manual, né? Atuando aí com o conceito de liberação miofascial. E a gente acaba sempre se vigiando, corrigindo postura, né? A gente faz aqueles rolês com os amigos, o pessoal sempre pergunta, né? Como é que eu posso prevenir dor? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que deixar de fazer? E a gente conversou, né? Acabo atendendo a Amanda, né, Amanda, um pouquinho. E a gente bateu um Sim, papo me ajudou bastante. e fluiu para a gente justamente trabalhar em cima desse assunto, né? Então, a gente comenta um pouquinho sobre as dores, e aí foi o que você colocou, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu não sei tudo, mas o que eu puder ajudar, obviamente estarei aqui para somar com vocês. E a Gi, ó, já perguntou aqui qual o melhor alongamento para viagens de longa distância. A Gi, que é uma motociclista incrível, que tá sempre viajando aí 300, Show! 400 quilômetros direto. Então, acho que muita gente que está acompanhando aqui na live, com certeza deve viajar também. E você que está assistindo a live, se acha que esse assunto pode ser interessante para alguém, já clica aqui no aviãozinho, né? E já manda para mais gente, que hoje a gente Exato. veio ajudar a galera. Bom, então vamos lá, Gi. O que acontece? Para a gente alongar o corpo, né? Vamos imaginar, o corpo ele funciona como se fosse, vamos comparar com a moto, né? A gente precisa preparar o corpo, né? Muitas vezes a gente já liga a moto e sai com ela sem aquecer, sem deixar o óleo fluir ali pelo motor. Então isso pode prejudicar o rendimento dela mais para frente, né? Amanda me corrige se eu falei errado, mas acho que é isso, né? Não, você é motociclista também, você sabe disso. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o corpo alongar é muito importante. Mas eu gosto muito de bater numa tecla que é a mobilidade. Eu trabalhar a movimentação. Um exemplo simples, às vezes a gente vai fazer uma viagem mais longa, é trabalhar movimentos com a cervical, fazer um aquecimento no corpo, mobilidade de punho é muito importante, né? Então, o que a gente vai fazer mediante uns alongamentos? É muito importante a gente entender também qual tipo de moto, o que você vai viajar, né, para você entender sua postura. Né? Se você pega lá uma carenada, você vai ficar para baixo. Então é muito importante trabalhar a extensão do corpo. Né? Então tudo depende, obviamente, do tipo de moto, como você vai viajar, se você vai ter várias No, paradas, qual no é a sua caso, programação. no caso, ela tem uma 500X, né? Então, é uma crossover, a postura de pilotagem tecnicamente é confortável comparada com uma naked, uma carenada, né? Então, qual que seria, assim, o melhor alongamento? Melhor alongamento para ela é uma preparação principalmente do membro superior, ó, todo o tronco, né? Aqui. Vamos dizer assim. Então ela pode, por exemplo, deixa eu até distanciar aqui um pouquinho. Ela pode, Já por faz exemplo, as... já pode fazer um movimento de extensão no movimento. Isso. Posso e devo trabalhar o meu ombro. Então você joga a mão assim para cima, trabalha uma rotação que é para mobilizar o ombro. A gente que pilota, se tiver com o ombro tenso, esquece. Então eu tenho que trabalhar essa movimentação, que é bem importante. Então é um aglomerado de coisas. Não existe o melhor. Existe dentro da necessidade do que você precisa fazer. Entendeu? Então acho que assim, Gi, a dica é você trabalhar o seu corpo de uma maneira geral. Preparar ele,
né, com alongamentos, aquecimentos das articulações para punho, pescoço, e aí você vai prevenir, lubrificar todas as articulações e ter uma qualidade melhor. Tem alguma quantidade? Ou seja, sei lá, 3 levantadinhas, um negocinho, um pescocinho já deu. Normalmente a gente acaba utilizando, né, a sensação de alívio também. Mas se você quiser numerar, é legal você fazer uma extensão, segurar por 10, 12 segundinhos para movimentar. Eu gosto do movimento, então faz o movimento e volta, estica e volta. Para quem trabalha, computador também é a mesma coisa, dá aquela alongada, estica lá atrás, também é importante. Né? A gente passa bastante tempo nesse mundo online. Então é bem legal a gente trabalhar essa questão. Aí o Big Riders Motor Venture perguntou assim: quais os principais erros de postura durante a pilotagem? Perfeito. Ótima pergunta. Então, assim, erros de postura. Né? Quando a gente vem, vou trazer um pouquinho para o meu mundo aí, né? Tá no sorvete? Tá comendo aí? É bolo. É bolo. Então, quando a gente Café trata... e bolo, gente. Pega a pipoca, vem pra live, Bora que vamos que vamos. Então, assim, se a gente falar de postura, né? Me perguntam muito, né? Igor, qual que é a postura correta para trabalhar? Qual que é a postura correta para ficar em cima da moto? Enfim, N posturas. A gente precisa entender que o nosso corpo ele se adapta muito bem, né? E quando a gente fala, a gente tem tipo de moto, tipo de piloto, né? Tem gente que tem pilotagens mais agressivas, tem gente que é mais tranquilo, né? Então, depende principalmente da questão do modo que você pilota e a sua moto que você tem, né? Então, essa é uma pergunta que acaba sendo um pouco mais abrangente, mas a postura mais correta é uma postura que você se sente confortável. É óbvio, você não vai pilotar a moto deitada, apesar de que eu já vi vídeos de pessoal fazendo loucura. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado. Um bom posicionamento, se a gente for analisar, é você manter a postura mais ereta, se sua moto permitir. Né? É você fazer as prevenções antes, mas de uma maneira geral, né? Trabalhar em cima da estrutura da sua moto. Né? Se você vai pilotar uma naked, né? Ou uma carenada, isso muda. Então, vai variar. Não tem postura ideal. Tem aqui você se adapta melhor à moto que você pilota. Com certeza, isso que você disse, mas também tem um erro muito comum que eu vejo, eu também já fiz isso quando era iniciante e tal, que era jogar todo o peso nos braços, né? Então, você que é motociclista também sabe, que a gente tem que jogar nas pernas. Então, a gente tem que travar o guidão, o tanque, tem que travar o tanque com as pernas e sentir isso. Só que às vezes a gente acha que não, que a força está no guidão, mas não, aí a gente acaba sobrecarregando tudo isso daqui, aí fica tudo lascado, depois tem que tratar para não lascar mais ainda. Mas basicamente assim, é agarrar, claro, tem motos que vão para as carenadas, café racers, eu não sou muito fã porque fica muito cansativo. E eu que sou grande, então para mim é muito desconfortável. Prefiro motos com a postura ereta. Mas mesmo nas carenadas, o certo ainda é sim agarrar as pernas no tanque para evitar que você jogue todo o peso, a força no guidão. E aí, senão você vai estar acabado, né? Aí você não vai conseguir pilotar direito, né? E só para acrescentar uma coisinha, Amanda, não só nas pernas, mas no abdômen também que tem que estar muito forte. É o centro do nosso corpo, né? A gente chama de core. Ele sustenta muito, ele dissipa muito a força. Então, se você tem um abdômen que não é trabalhado, é óbvio, você não precisa ter um abdômen de tanquinho para pilotar, mano, pelo amor de Deus, mas você precisa entender o quanto é importante todo o corpo estar bem estruturado. Para sustentar, né? Ele que sustenta, né? Perfeito, exatamente. Olha lá, eu sinto certas dores no abdômen ao viajar de moto como garupa. Isso é normal? Olha, Maju, o que acontece? Quando você viaja de garupa, realmente é uma posição muito complicada. Eu, graças a Deus, eu piloto. E dependendo da moto, as garupinhas que PQP, hein, Maju? Escreve aí qual a moto, porque não, uns banquinhos desse tamanho, a pedaleira lá em cima. Nossa, é muito ruim. Não, a minha esposa, ela anda na minha MT, né? Minha 03. Então, para ela é totalmente desconfortável. A gente tem que fazer as adaptações. Mas assim, Maju, o abdômen, para viajar, tem que ver se você não está tensionando demais.
É uma É uma R3, tá vendo? R3. Aí, é a mesma. Coitada. Coitada, as Então, perninhas dela, se ela for alta, tá lascada. As perninhas devem ficar lá em cima, né? Porque tem a pedaleira lá em exato. cima. Eita, nós, eita, nós. É complicado. Mas, Maju, tem que ver o quanto você está criando tensão na hora, às vezes, de segurar o seu garupa. A R3 não tem o apoio atrás, mas É, é o quanto você está aqui segurando e fazendo força, né? Talvez peça para o seu piloto andar um pouco mais devagar para você ter menos, né, tensão na hora. Mas o que você pode fazer é tentar, além de relaxar na hora da pilotagem, né, que você está acompanhando, é trabalhar movimentos de, obviamente, de fortalecimento, que a dor ela pode ser por fraqueza ou pode ser por tensão acumulada. Então, depende muito do quanto isso é verdade ou não. Pode ser tensão e pode ser falta de força. Então, a gente precisa avaliar para saber. Mas, de uma maneira geral, o abdômen ele distribui muita força, tá bom? Mas espero que tenha te ajudado aí um pouquinho. ó, o Evaldo, ele perguntou assim, fala sobre dores no trapézio, por favor. Eu não sei nem onde fica o trapézio, que acho mais louco. Fala pra Ó, galera onde fica o trapézio aí, que eu não sei. trapézio, tá? Aqui. Essa região que a gente aperta e realmente acaba sentindo muita dor. Aqui Que você comentou sempre do tá ombro. lascado. Sempre tá lascado aqui. Tipo, escolhe um lugar que sabe que tá lascado. Ah, isso que é trapézio, então, né? Ele pediu, ó, o Exato. Evaldo pediu pra comentar sobre as dores do trapézio. Tá bom. Vamos lá, então. As dores no trapézio, né, Evaldo, que a Amanda até comentou, né? Às vezes a gente acaba descarregando muita força, né, nos braços. Isso vem somatizando até a região de trapézio. Então, a primeira coisa a prestar atenção é a vigia na sua postura enquanto você está pilotando. É o quanto você coloca de tensão ali no braço para justamente não descarregar e sobrecarregar a sua musculatura. E, assim, Evaldo, Evaldo, né? Evaldo? Ai, meu Evaldo, Deus. isso. Evaldo. Isso. Se você tá numa postura que muitas vezes, vamos pensar, você tá jogando o corpo muito para frente, isso acaba também sobrecarregando, né? Vamos entender que qualquer excesso, né, acaba fazendo mal. Então, ó, isso que a Amanda está fazendo aqui, ó, com a região dos ombros, é um exercício excelente para movimentar e aliviar um pouquinho das dores. Fora que também a autopalpação também é fantástico. Fantástico você vir lá É trabalhar. automassagem, autopalpação. É que ele é profissional, então é automassagem mesmo. Automassagem. Não É isso espere mesmo. a sua esposa, seu esposo fazer, faça você mesmo. Exatamente. Né? Então, é importante a gente se cuidar. Da mesma forma que você tem carinho pela moto, você tem que ter carinho pelo piloto. Né? Então, tem que se ajudar aí nesse processo. Mas essas dores são bem comuns e a gente precisa atuar em cima disso. É isso aí. E olha só, o Glênio, 400, esse é guerreiro, 400 quilômetros de Titã e Garupa. Quais as dicas? Acho que acho que para não antes, depois, né? Fala do antes, o cara se preparar deve dar Exato. parar para abastecer, se bem que a Titã tem um tanque bom, mas assim, consumo bom. Mas enfim, quais são antes, né, que ela tem que fazer, enquanto abastece, que ele pode fazer e também de postura. Perfeito, 400 perfeito. km de Titã. Eita, eita. É corajoso, primeiramente. Mas é isso aí. Vamos lá, só para a gente entender. O quanto mais a gente fica na mesma posição, mais a gente acaba sobrecarregando alguma musculatura, alguma parte do corpo, né? Então, cara, saiu da moto, né? Teve a oportunidade de você se preparar, faz o que eu comentei na primeira dúvida. Movimenta o corpo, né? Antes, eu sei, às vezes você pega de manhãzinha, tá com sono, só quer pegar a moto e ir pro local, destino final. Tá Mas prepara o atrasado, né? corpo. Sempre atrasado. Eu sempre atrasado. Exato. Tem que preparar o corpo, não tem jeito. Então, faz movimentos circulares com o pescoço. Você sabe que você, às vezes até o capacete, né, é um pouco mais pesado, mas vai ter impacto aí Ai, do vento. Então, isso aqui é muito importante a gente trabalhar a movimentação. Parece simples, mas movimentar para cima, para baixo, esse movimento para trás que a gente joga é muito importante também. Então, assim, se eu fosse priorizar, seria a região de pescoço, se fosse priorizar a região de braço, a perna nem tanto, até dá para dar uma esticada no meio da viagem, né? Você está ali, dá uma esticadinha, não tem problema. Mas de uma maneira geral, para manter tudo essa parte, né, que realmente você não pode desfocar na estrada, trabalharia justamente esse processo.
que é muito importante. Então, aliviar. E vai que vai, né? Tem que trabalhar, desceu da moto, faz a movimentação lá, não pode ficar parado. Senão depois você sai da moto e fica assim, né? Aí você vai comer, tá ainda na mesma posição para comer, porque fica tudo travado. E antes de responder a pergunta aí do Rodrigo, eu queria comentar de capacete, né? O povo fala, tem um monte de capacete aqui, tudo. Mas eu acho muito tem diversas marcas, né? Eu tenho da Pius, que eu gosto bastante, Uhum. mas é muito importante para ver o peso do capacete. Tem umas marcas que eu já usei no passado que você vai ver é pesado. E presta atenção nisso. Você faz uma viagem de 100 quilômetros com meio que, sei lá, 200 gramas a mais, não sei a diferença, dá uma pesada no capacete. E eu, por exemplo, tenho escamoteável, para quem não sabe, é o Robocop, né? Deixa eu ver, esse daqui, ó. Esse aqui é um escamoteável. De maneira geral, todos os escamoteáveis vão ser mais pesados do que o capacete fechado inteiro. Por quê? Porque ele tem uma estrutura, tá vendo? Então, ele precisa de mais engrenagens, né? Ele tem essa parte aqui, mas essa aqui. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais pesado do que os capacetes fechados. E tem uma galera que adora viajar de escamoteável. Eu uso, mas eu prefiro viajar de capacete fechado porque é mais leve. Para mim, assim, quanto mais leve o capacete, melhor. Faz uma viagem aí, igual minha, de 400 km de Titã, não sei que capacete que ele tem, mas se for um capacete pesado, tá lascado. Ele também não precisa Cervical vai pegar. pro saco. Não precisa usar uma folha de papel também, porque na estrada a velocidade da gente é maior do que na cidade, então o impacto, né? Sempre aquela coisa, né? A força é peso, velocidade, né? Massa, aceleração. Então, mas procure um capacete que seja leve. Eu gosto muito do Pius. Para você ter uma ideia, já usei a Axis, é MT mais pesado. A Axis é um pouco mais pesado do que o Pius. Então, para a galera que está perguntando, mas eu acho muito importante ver isso. E já te respondendo, Marcos, a capacete aberto pode encarar viagem pela legislação. Não há nada que impeça que você usar um capacete com cilindro em metro, você pode viajar. Só que eu acho arriscado. Não vou dizer que eu não uso aberto, uso na cidade sim, mas aquilo. Eu na cidade, eu não ando, sei lá, a 120, não ando na cidade. E na estrada, a chance de andar numa velocidade maior, não sei qual que é a sua moto, é maior. Então, quanto maior o impacto, uma hora você cair, eu já caí de capacete aberto e na cidade, não estava numa velocidade maior. Então, claro que as pessoas podem bater de frente, dependente da velocidade. De maneira, assim, o que o pessoal fala capacete é fechado. Mas eu não tô aqui pra cagar regra, né? Então, quem quer usar, usa. Não sou, né? Eu também uso, não sou hipócrita. Mas na estrada, putz, eu prefiro. Fora que vem aquele vento, né? Fica comendo os bichos, né? Não dá ruído. Já os fechados aí entram um barulho. Imagina um aberto, né? Nossa, uma vez eu viajei de um aberto, esses bem, tipo, café, sabe? Que tem aqueles botão de pressão, né? Eu falei, meu Uhum. Deus, se eu fizesse assim, a viseira ia sair voando. Eu fiquei muito. Quis fazer um estilo, ó. Nunca Mas é mais, complicado. capacete fechado. Agora eu vou responder o Rodrigo aí. Tem um scooter, morro de dores na lombar. Eita, tá lascado. Que scooter. Olha lá, Rodrigão. O que acontece, cara? Eu comecei com uma scooter, comecei com uma N-Max. Eu, assim, pra ser sincero, eu não sentia dor lombar. Óbvio, sentia lá, final de curso, né? Porque São Paulo, não sei de onde você mora, onde você fala, mas aqui a gente tem muito buraco. Então, Mas, para Igor, mas você. você é um cara que se exercita, que você faz prevenção. Exato, exatamente. Por isso que é importante. A gente, né, esse impacto na lombar, muitas vezes, a gente precisa entender que pode ser falta de fortalecimento, né, na região. Às vezes, realmente, precisa lá de um terapeuta para te ajudar nesse processo, mas principalmente para prevenir, você tem que manter seu corpo ativo, né? A gente pensa que andar de moto é simplesmente ir lá, acelerar, trocar marcha. Não, o corpo ele tem que estar estruturado. Ele faz parte da moto, né? Então, se você não está bem regulado, cara, você tem que passar pela manutenção. Moto passa por revisão. Você é a mesma coisa. Tem que fazer isso, né? Senão não tem jeito. Se machuca. Então, o seu corpo é ali o que vai conduzir, é o que vai te dar segurança. Então, é preciso que você cuide sempre do corpo. E é o que a gente comentou, né, Amanda? A região do core Uhum. abdômen é muito importante para estabilizar, né? Então, é uma região É. que eu gosto de trabalhar e enfatizar
e prevenir muita dor. Então assim, não adianta, gente. A scooter, ela tem umas rodas menores, o curso de suspensão não é tão... Não tem espaço para a montadora criar lá uma mola perfeita. Então, de maneira geral, todos os scooters vão ter uma suspensão meio lascada. É um ponto negativo, tem pontos positivos e pontos negativos. Então, esse é meio que um defeito das scooters, que são a suspensão. Na Europa, asfalto liso. Aqui, né, não é bem assim, né? Aqui tem as buraqueiras. Então, com certeza, quem tem pode amenizar como? Trocando o assento, deixando um assento mais confortável, espuma. Então, tem a Ray-Ban, quem quiser mandar direct depois eu indico, que eu fiz na minha moto, deixa uma espuma mais macia, já dá uma ajudadinha. Dá pra ver, trocar o óleo da mola lá no China, mas não dá pra fazer muita coisa. O que você pode fazer no seu corpo. Às vezes você já tá meio lascado, porque você se posiciona a mão na cadeira, fica tudo torto vendo TV, aí vai lá e pumba, pumba, pumba a suspensão, né? Pum, fica na escuta ela batendo, o que acontece? Você vai lascar. E como eu falei, conheço gente que o médico falou, ó, você não vai poder pilotar porque a lesão de anos vai agravando e quando quer ver, tipo, se continuar, vai estragar. Então, aí os médicos falam, não pode pilotar. Aí a pessoa fala, eita. Então, imagina, a gente gosta de pilotar, às vezes é melhor de prevenir do que insistir nessa lesão. E aí, agora tô pegando a pergunta antiga aqui do Claudinho, Cláudio, na verdade. Claudião Junqueira. Boa tarde. Sinto dor no cóccix, trabalho com a moto, viajo bastante. Como amenizar essa dor? Desde já agradeço. O cóccix é lá embaixo, né? Exatamente. Assim, se a gente for pegar lombar... É a ponta da coluna, não é? Isso, se a gente fosse pensar, é como se fosse em processo de evolução, é o rabinho, vamos dizer assim. Ixi, acho que travou. Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? É o rabinho da coluna, é isso aí. Se a gente fosse animais. Mas é verdade, que ele vai. É verdade, assim, na anatomia, me corrija se tá errado, mas acho que eu já vi uns vídeos que quando tá o feto formando, ele sai, depois ele volta, não é? Uma coisa assim. Isso, é na formação do túnel neural, tem todo esse processo, mas é isso aí. Do bebê. Então é realmente o nosso rabo, gente. Só que ele entra. Só que ele entrou. Exatamente. Ele acaba seccionando, né? A gente não precisa dessa cauda para evolução. Seria interessante, seria interessante, mas vamos ver. Que horror. Mas assim, de uma maneira geral, o cóccix, tá? É comum, tá? As pessoas terem fratura de cóccix e não saberem, tá? Às vezes sentou, caiu, ainda sente dor, né? Mas é que nem bater o dedinho na ponta da quina, às vezes a gente nem percebe e vai. Vida. Então, exato, precisa tomar cuidado, porque muitas vezes... Aí, voltou. Muitas vezes o cóccix, ele tem essa a gente chama de coxalgia, né? Uma dor no cóccix por conta, né? De às vezes de um trauma que deu, né? Bateu, realmente fraturou, quebrou e a gente tem que tomar cuidado. Mas é uma região que quando a gente senta na cadeira, né? As pessoas falam isso aqui, assim, meio largado, né? Delícia, assim, delícia. Né? Então tem que tomar muito cuidado com o posicionamento, né? Nossa, mas de uma maneira geral, posicionamento já. Tem que arrumar. Eu falo posicionamento, as pessoas... Opa, peraí. Todo mundo dá. É normal. Não é que ficar assim pra frente seja errado, mas é a questão do tempo. Imagina eu ficar 8 horas assim pra frente, né? 4 horas pilotando, enfim, passo o dia inteiro em cima da moto. A gente tem que se vigiar, né? Então, é muito importante. Então, o cóccix, cara, procura ver se você já tá com muito tempo já essa dor, né? Para justamente ver se não machucou aí mais sério, se teve uma queda recente ou alguma coisa assim. Mas de maneira geral, né, um gelinho ajuda a melhorar, né, esse quadro inflamatório. Mas tranquilo, fortalecimento é sempre que eu vou bater a tecla, que é a prevenção. A gente está lendo aqui das perguntas aqui do comentário, mas também tem uma interrogaçãozinha do lado que eu também estou puxando, então estou mixando. Show. Tô falando pra galera que é mais fácil lá, mas, enfim, uma coisa que eu acho que tem que deixar claro, que viver com dor não é legal. E assim, meu pai, por exemplo, é um exemplo que tomava já remédio para pressão, e aí tinha remédio, sentia dor nas pernas, não sei o quê, remédio, ele conseguiu lascar os 2 rins. Hoje ele fez transplante de um. Então, assim, gente, as pessoas se medicam,
elas não tratam o problema, a causa. É claro, se eu sair correr 10 quilômetros, eu vou sentir dor nas pernas, tem um motivo. Então, ok, você entende. Agora, se é uma dor inexplicável, ou quando eu piloto, ou quando estou sentada, ou existe uma má postura, ou já tem um problema que você já tem que resolver. Agora, você não pode se entupir de remédio. Porque realmente, remédio é muito. Assim, às vezes eu tomo um remédio para dor de cabeça, mas eu odeio remédio. E aconteceu na minha família, meu pai se entupir de remédio e você vai somando, mais remédio da pressão, você quando quer ver, os dois rins. Lascou um, depois lascou o outro. Ficou um tempo fazendo hemodiálise. E então, eu acho que assim, viver com dor não é legal, a gente já tá lascado o suficiente. É chefe, tá em casa, não sei o quê. E aí é funcionário, né? E ainda viver com dor, né? Realmente é uma vida bem, bem feliz. E às vezes você tem uns casos, né, de pessoas que de problemas de anos, com Exato. sessões já resolveram. Então, às Sim, vezes a sim. gente então é importante de procurar um profissional. E às vezes você tem uma fratura no cóccix nem sabe. Então é legal ver isso daí. Agora, Você uma comentou dúvida. do remédio, Amanda, só para a É, gente não perder essa linha. Mas o brasileiro é um povo que mais consome remédio, se automedica, né? E, assim, tem gente, eu já ouvi, vou tomar um Dorflex para prevenir a dor, né? Tipo, vai fazer um rolê de moto e quer tomar um Dorflex por não, conta nos disso. comentários. Porque eu coloquei. Antes eu vi que o povo que colocou as perguntas já deu 24 horas e já morreu, mas eu ia ter colocado depois das 3, mas enfim. E realmente tinha gente lá que falou assim: vou tomar um Dorflex antes de andar de moto. De Não uma. faça isso. Não faça. Não fa... É, Por quê? Vamos entender. Tudo que passa vai pelo seu lascar corpo seu passa por rim. um órgão chamado o rim e o fígado, né? Então, assim, é o corpo de uma maneira geral. E eu prefiro, tá? Isso aqui é uma conduta minha. Eu prefiro trabalhar o corpo e eu oriento os meus pacientes a fazerem isso do que sair tomando remédio. Foi o caso do seu pai, que saiu tomando remédio e, infelizmente, aconteceu isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Ele já tomava para pressão, que é normal, muitos brasileiros tomam remédio para pressão, tudo. E ainda lascou com de dor, senti dor, remédio, remédio, remédio. Os dois indo. Quando descobriu que um lascou, o outro, tipo, um mês depois já estava lascado o outro. E assim, hemodiálise é uma coisa muito ruim. Pra quem não sabe, o nosso rim filtra, né, o nosso corpo. Então, a máquina vai filtrar por você o sangue. Então, coisa que nem quero imaginar. E você não pode beber água, assim, nenhuma. Tem um monte de restrição. É Outra um coisa que a gente não. processo complicado. Remediar depois é bem pior do que prevenir. Uma coisa que a gente não falou é que você também trabalha com Kung Fu, né? Então também tem essa parte de educador físico, né? Não é no seu caso, que você não é personal, mas a gente não falou de musculação, né? Existem que você não pode prescrever nem nada, mas pelo que você entende, a musculação também ajuda, certo? O Com motociclista? certeza. Com certeza. Porque, Enfim. assim, nós, como fisioterapeutas, a gente tem uma certa. Até um ponto onde a gente atua, né? Uhum. Se eu invadir a área da educação física, é um erro, da mesma forma que o educador físico, se invadir a minha área, seria um erro. Mas, assim, Uhum. ambos têm capacidade de prescrever algumas coisas. O fisioterapeuta mais para a área de prevenção, reabilitação, entre Funcional, outras né? coisas. Exato. Mas assim, falo também porque sou praticante de musculação, né? Sou professor de Kung Fu, dou aula de Kung Fu, mas só para a gente entender o quanto o nosso corpo é necessário fazer uma atividade física que trabalhe a musculatura, né? Tudo bem, às vezes vamos fazer uma leve comparação. Você quer ganhar potência na moto, né? Sua moto está original. O que você faz? Faz um remap, muda filtro de ar, coloca escapamento. Escapamento. Então você vai agregando. Isso seriam coisas que você vai fazendo. É a mesma coisa, vai fazer musculação. Você vai lá fazer uma musculação, você vai cuidar do seu corpo. A mesma coisa, para você aumentar e ter uma potência maior. A musculação é igual. O quanto você estressa o seu corpo ao pilotar, entendeu? Você tem que prevenir mesmo. Então a musculação é fundamental. Super Que recomendo. às vezes o cara fala assim, não quero ficar saradão, não sei o quê, e não entende. Se ele realmente gosta de moto e praticar o motociclismo, ele vai ter que estar bem, porque você falou uma coisa bem que bateu assim, foi direto ao ponto. O nosso corpo faz parte da motocicleta, tanto no parte ruim, né? A parte ruim que fala que a gente é o para-choque,
Exato. A gente também pilota com motocicleta. Então, um conjunto, existe lá uma fusão entre piloto e moto. Talvez o cara fale assim, ele equipa a moto inteira, mas ele não se prepara. Aí depois ele vai andar lá, Capuava, ali nas estradas, na região. Aí não, o cara não aguenta, o cara tem dor, o cara tá lascado a semana inteira. Então, realmente, não precisa ser o Mister Malhadão, mas com certeza por questão de saúde, né? E Perfeito. o Rodrigo aqui, ele perguntou assim, é normal acontecer da mão direita do acelerador adormecer e começar a formigar em longas viagens? Entendi. Boa. Muita Boa pergunta. gente, muita gente falando de pulso, né? E também essa pergunta aqui da Thalita sobre dor em esportiva, né? No pulso. Perfeito. Então vamos comentar rapidinho, porque acho que é a dúvida de grande parte. Assim, eu passei recentemente por um processo de formigamento na mão, e aí, como você acaba, né, se ajudando, a gente se trata mesmo. Mas é só para a gente entender. O acelerar, ele faz com uma ativação do seu músculo, né, aqui da parte de cima, né, que é um músculo de extensão. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho uma ativação do músculo, o músculo lá contraindo, muitas vezes por repetição, a gente vira e mexe, acelera, 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 né? Não seria nem pela intensidade, às vezes, né, de enrolar o cabo. Não, nem seria isso. Levinho, né? Levinho. Exato, pode ser. Então, o que acontece? Essa região começa a gerar um processo de inflamação. É o que a gente comentou da academia. Quando você vai para a academia, você está gerando uma lesão no músculo, mas é uma lesão benéfica. Com o tempo, essa aceleração ela vai ser comum para você. É um processo que vai ser mais natural, né? O músculo ele vai fortalecendo, porém, o nosso punho, Amanda, e aí, pessoal, para a gente entender, passa um negócio chamado túnel do carpo, que é um nervo que ele vem aqui no braço. Cri, cri, cri. Síndrome do túnel do carpo, todo mundo acho que já ouviu falar. Né? Eu não, mas tudo bem, fala aí. Não, viu? Tudo bem, não tem problema. Mas basicamente é uma compressão desse nervo. Então, um exercício simples para você fazer agora e depois. Facinho, ó. Eu vou pegar minha mão, eu vou esticar e voltar. Esticar. Assim? Isso, e voltar. Pode Mas aí ela fica molengosa assim ou eu fico reto e só vira e depois vai assim? Ó, vira e aí estica. Vira. Ah, sim. Isso. Ai, aí nossa, vocês vão sentir nessa região. Puxa tudo, né? Aqui, né? Exato. Isso aqui abre espaço para articulação. Esse aqui fica solto mesmo? Pode deixar ele solto. Ou pode pegar ele também junto, não tem problema. Os dois. Vai junto todo mundo. Vai junto. Aí, então eu puxei ele e senti aqui também. Eu puxei o pulgar, então, o polegar aqui, pronto. Vamos. Todo mundo aí na live, quero ver lá. Não vai gostar de andar de moto? Vai, exatamente, tem que fazer exercício. Aí volta. O pulso usa com certeza. O direito que você vai ter que acelerar. Se você não acelerar, a moto não sai. Então vamos lá, todo mundo andando. Segura aí. Então, ó, pode fazer um movimento. Não precisa segurar. Eu faço o movimento e volto, ó. Ida e volta. Ah, tá. Ida e volta. Relaxa um pouquinho. Eu posso fazer esse movimento de 10 a 12 vezes. Por que, enquanto você for fazendo, eu vou explicando. Mas assim, por que é diferente eu esticar do eu fazer um movimento? Quando eu faço um movimento, a minha articulação ela abre e volta. Abre e volta. Isso abre espaço. Quando eu abro espaço, fica mais fácil do sangue passar, do sistema nervoso atuar. Então, isso vai ajudar no processo de prevenção ou tratamento de dor. E eu posso fazer tanto para baixo, quanto o movimento para cima, assim, né? A mão desce e eu faço esse movimento e volto. Esse movimento e volto. Também é importante. Nossa, esse puxa puxa tudo aqui também. Exato. Então, são movimentos que são extremamente importantes e entram no que a gente falou de prevenção, ou fazer antes da viagem, pós-viagem. Isso ajuda muito, muito mesmo. Ah, que legal. Então, é isso. Ah, o pessoal perguntando aqui, ó. O Tarso pergunta assim pra mim. Trail ou custom? Qual você acha mais confortável que são de posição de pilotagem? Ah, a trail, né? O pessoal, eu não sei porque, acho que a custom é confortável, talvez porque fica com a perna unificada lá na frente. Aliás, me fala você disso, né? Porque é realmente um pouco confortável que a pedaleira avançada, né? Se ficar meia posição assim, igual você mostrou no sofazão, né?
Eu acho que é ruim porque eu aprendi, porque eu sei, a coluna tem que estar em posição de L, né? Tipo, quanto mais retinha assim, né? E a Uhum. trail, ela te posiciona, ela te proporciona isso. E outra coisa, por mais que não tenha lá a pedaleira avançada, que eu acho confortável realmente, tem muita gente que coloca aquele pedal auxiliar, né, no protetor de carenagem lá Uhum. na frente para esticar a perna, é legal. Você pode colocar isso, mas acho que o principal da trail é a suspensão. A custom, gente, não tem suspensão. Você pega aquelas bobas, aquelas hardtail, né, rabo duro, um negocinho assim, você vê as harleiras, pá nas costas, igual a scooter. Não tem suspensão. Então, não tem suspensão. Então, quando não tem Exato. suspensão, o que que acontece? Você é a suspensão. Se, se, Perfeito, não tem, perfeito. se não tem namora, você é que vai carregar tudo. E eu acho que, claro, a Big Trail, com certeza, ela faz o movimento e você só fica ali de boas e ela vai trabalhando lá, claro, das boas, né? Vai trabalhar lá para você. Então, não sei, quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Acho que já está Não, acho que respondido, né? você falou assim, o principal, que é justamente É. na trail, a suspensão trabalha para você. Quando você Uhum. está com uma suspensão mais baixa, como uma custom ou uma scooter, É. você é a suspensão. Então, se você não tiver preparado, né, não tiver lubrificado e preparado ali para a situação, realmente você vai sentir as dores, né? Então, falou tudo. Uma coisa que eu quero perguntar em relação a pulso, né? Me veio aqui. Existe um. Eu já vi, a pessoa que tá assistindo aí, já dá uma. Comenta se vocês usam. Que meio que já vi um suporte de pulso que vendem. É um negócio Ah, assim já. que você, tipo, prende lá no. Eu nunca usei, também não viajo tão assim, né? Então, scooter, mas o pessoal coloca aí fica, tipo, apoiando o pulso. Em vez de você ficar, tipo, fazendo pressão sozinha, o negócio fica. Você segura e dá meio que um suporte, assim, no seu pulso. Você acha que isso é Olha, legal? eu acho que assim, eu nunca utilizei para saber como é que é a sensação. Mas você me descrevendo assim, essa ideia é dar um suporte para, Tipo, né? fica um negócio mais ou menos assim, né? Tipo, Uhum. É, se a gente for então, fazer eu já vi que analogia, vende. é a mesma coisa daqueles mousepads que o pessoal que tem um apoio para o punho. Se a gente for fazer Uhum. uma analogia assim, mais pontual. Mas acredito eu que ajude a longas viagens, né? A curto prazo, eu não sei se seria o ideal, talvez pode incomodar, não sei. Eu estou falando de leigo, tá? Mas se ajuda a sustentar para longas viagens, é muito bom. O Victor falou aí que ele usa e é Que muito ele top. usa, né? Muito top. Vamos ver isso depois. Até a gente até poderia fazer um vídeo no futuro no YouTube. Assim, até você, como você entende da anatomia, né? A gente vê no mercado coisas que podem ajudar, tipo do banco, do Show. suporte, do apoio, não sei do que lá. A gente, inclusive, garupa lá, ver o Cicibar, né? Para Uhum. segurar. A gente pode ver no futuro coisas que amenizam, né? Seria legal. E Claro, se o o pessoal João, quiser, a gente manda para ele. e o João aliás, vocês têm dores, né? O Igor atende em São Paulo, mas mesmo o pessoal de fora que tiver dúvida, que não for de São Paulo, pode mandar direct para ele, já segue. Que ele, como eu falei, ele é motociclista e ele é especialista nessa área, então vai entender as dores que vocês têm, né? Porque ele também pilota ali, leva garupa e tudo mais. Aí, ó, o João Paulo falou assim: sinto muita dor na lombar quando ando mais de 1h30 em cima da moto, dirigindo o carro. O que fazer para aliviar essa dor? Tinha algum exercício, tipo, sei lá, esticar para baixo, alguma coisa assim, para aliviar a dor para Tem, trás, não sei. tem sim. Bambolê, Tem um fazer exercício. bambolê. Ei, João Paulo, vamos fazer bambolê. Fala aí. Mas vamos lá, vamos só entender. Assim, é uma coisa muito simples, e eu sempre gosto de reforçar, porque talvez isso esteja ocasionando a dor, né? E é o seguinte, se você anda com a carteira no bolso, Hum. né? Às vezes a carteira no bolso, ao pilotar moto e ao dirigir o carro, isso pode ocasionar uma dor muito parecida com uma de uma Ai, hérnia. caraca, porque, nossa, a Porque o carteira no quadril ele fica bolso. assim, o quadril ele fica desnivelado, E é muito comum no carro, tá? os homens com a carteira no bolso. Eu não ando em carro, mas eu já vi muito comum os caras com a carteira no bolso. Exato. Então, primeira coisa é verificar se não tem nenhum objeto que atrapalhe esse desnível aí da sua cintura e causa dor. Mas um exercício é muito bacana, muito simples de fazer. Você pode estar fazendo aqui sentado. Eu vou até colocar um pouquinho mais longe. Afasta aí pra gente fazer os alongamentos. Mas, ó, eu posso estar sentado aqui
E aí eu vou em direção às minhas pernas. Aqui eu estou num sofazinho, mas eu posso ir em Uhum. direção às minhas pernas e voltar. Eu sou muito fã da mobilidade. Então, sempre Uhum. trabalhar movimento. Eu não preciso ficar segurando. Vai e volta. Vai e volta. Tem uns pernilongos aqui. Aí volta e volta. Ah, tá. Exato. Então, por E exemplo, enquanto vai abastecer, tipo, o cara tá no posto, no carro, tecnicamente é mais fácil, porque ele tem a cadeira, tem o banco, né? Então ele abre a porta, ele vai lá e dá as esticadas ali. Aí sim. no posto de gasolina, às vezes, se não tiver aqueles banquinhos no posto de estrada, vai Não, ele dentro pode fazer de da pé mesmo. lanchonete. Ah, de pé pode fazer também? Pode, tá de pé, por exemplo. Ele fica aqui assim, né? Saiu da moto, Ah, faz o aham, movimento até onde ele consegue e volta. Até onde ele é. consegue e volta. Ou também tem a opção de estender o corpo. Ou seja, o É. oposto desse, tá? Eu coloco as mãos nas costas, faço essa movimentação aqui, ó. Um e volta. É Nossa, comum, às é vezes, porque essa todo mundo, sem saber, todo mundo dá aquela, exato. esticar, É, escamuza. é fácil de fazer, é instintivo, né? É instintivo a Uhum. gente fazer isso. Mas são muito eficientes. Lembrando que eu gosto e reforço que precisa do movimento, tá? Não posso ficar lá parado. Eu vou e volto. Para como fazer isso aqui, ó. Imagina a sua coluna. Ela vai fazer isso e voltar. Isso e voltar. Ela vai abrir espaço. Aquela sensação de alívio, de tirar a pressão. É mais ou menos isso. E com certeza a prevenção em tudo. Quanto mais fizer antes, não fazer só contando na moto, né? Vai Exatamente. lascar tudo, né? Ó, o Jaene tá falando do que ele é personal, né? A importância da musculação. E, Boa. não, na verdade é o Will. Não, peraí, cadê? Não, o Caio tá falando isso, que eu tô lendo outras perguntas aqui. E o Caio falou da importância, que ele é personal, é a base de tudo, com certeza. E aqui o já Jane, na verdade, Janiene, acho que são os dois, né? Falou que estão acompanhando a gente. Então, muito legal. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não sei se vamos deixando mais perguntas. Olha, se tiver mais perguntas, a gente responde, mas você falou tudo, tá, Amanda? Acho que eu gosto muito de fazer aquela comparação, né? A gente vai fazer a revisão da moto para prevenir que ela dê problema. É óbvio, você vai fazer a revisão, a chance dela dar problema ainda existe? Existe, mas é muito menor, né? É uma coisa que eu bato muito na tecla, que é a prevenção. Então, você justamente trabalhar em cima, né, do quanto você pode cuidar do seu corpo. Afinal, seu corpo em cima da moto é uma coisa só. Então, quando você cuida do seu corpo, você está cuidando da sua moto, né? Então, acho que é muito importante. E fico aí à disposição para o pessoal, né? Tirar dúvida, quiser. Sou de São Paulo, mas também faço atendimento online, dependendo da necessidade, né? A gente consegue ajudar, né? Então, seria isso. Acho que, de uma maneira geral, acho que deu para abordar um pouquinho de tudo, né? Se alguém tiver alguma dúvida em específico, pergunta para a Amanda, ela me passa, ou vai diretamente para mim, não tem problema Ah, vai nenhum. diretamente para ele. Eu vou mandar tudo errado. Eu falo, faz bambolê, faz tudo isso errado. Já manda o profissional, né, gente? Segue o Igor aí. Ó, o Fabrício mandou uma pergunta aí. Tem uma Versys, né? E sinto dores no cóccix, e para aliviar, jogo meu quadril para trás. Ele muda a posição, né? Tem que ver. O Uhum. Fabrício Maitai, será que levou um chute no negócio e trincou? Ele nem sabe, né? Fazendo Maitai. Tem que tomar cuidado. Sempre é bom a gente testar o corpo, né? Alguma movimentação que você faz que aquilo traz um pouquinho de dor, cuidado, vigia, né? Às vezes, Mas por aí, exemplo, assim, e a pode falar. posição? Porque às vezes a gente, né, tá com uma dor, a gente dá um. Ah, tipo, tá doendo aqui. Aí a gente faz assim e não parou de doer. Então a gente parou de sobrecarregar, sei lá. Isso é ruim? Isso é bom? Vamos imaginar, você Porque ele bateu tá do falando, dedinho. ele tá falando que ele sente dores no cóccix quando ele pilota, provavelmente, e para aliviar, joga o meu quadril para trás. Se ele sente um desconforto, ele faz um outro movimento para evitar essa dor. Isso é bom, ruim? Isso é um instinto natural, uma compensação. Entenda assim, tá? Vou fazer a comparação que é a mais simples, todo mundo já passou por essa situação, que é bater o dedinho na quina, né? Naturalmente, instintivamente, o que a gente faz? A gente manca, compensa. E essa compensação acaba, né, desequilibrando certas estruturas que acabam compensando o movimento. E isso pode gerar uma dor. Se a gente agora for trazer
para a linha do cóccix que ele sente, isso pode gerar outras dores no futuro. Então, por isso que é interessante a gente ver por que essa dor está surgindo. Porque eu gosto muito de falar, não adianta você ir lá tratar a dor, mas não tratar a causa. Não adianta nada, a dor vai voltar. Então, é muito importante, você tem que investigar o que está acontecendo para realmente vir e tratar e aquilo zerar, entendeu? Não adianta ficar mascarando a dor. Tomar remédio, esquece. É É, e isso. aí tem que adaptar a moto, né? Eu vejo o Leandro Melo, que às vezes ele sempre fala que o Leandro Melo tem 1,90, né? Bem mais alto que eu. Ele sempre fala de ajustar a moto, então vê a posição do. A gente compra a moto zero, que lá foi feito por um piloto aí de 1,60, 1,70 no máximo, então tem padrão, mas tem riser que você consegue aumentar uma pecinha assim que você consegue aumentar a altura do guidão, então já ajuda. É, por exemplo, comentário aqui do Viajante Moto Mundo, que falou, colocou uma almofadinha, dele viajar o mundo na Teneré, então o cara falou, puta, esse banco da Yamaha é ruim pra caramba, vou dar um jeito, o que ele fez. Colocou uma almofadinha lá, então para ele causar menos desconforto. Ou adaptar, né? Tem gente que mexe na pedaleira também, então coloca uma avançada, igual a gente tinha conversado antes. Então acaba adaptando, né? Não só moto, né? E agora a gente tá vendo que tem que adaptar o corpo também, porque Sim, senão. importantíssimo. Eu tive que adaptar para 03 lá para minha esposa. Eu coloquei realmente, eu peguei uma almofada, costurei como se fosse uma pequena alça, tirei aquele Olha, banquinho e passei por baixo. Essa dica é boa para aquela moça, a então, mas Giovana. possa. Acho que faz um post lá no seu, porque tem tudo a ver com essa questão de fisiologia, com Sim, a sim. gambiarra que você fez. Faz um post, ela tira a foto e mostra lá. Eu vou mostrar Depois pro eu pessoal porque é bem compartilho. legal. Inclusive, ó, o Cleiton tá perguntando assim: Banco Conforto para PCX vale investimento? Claro que vale. Eu acho que o assento tem que ajudar, porque o assento já dá uma amortecida. Suspensão de scooter é muito ruim, então vale a pena, sim. O meu eu não consegui colocar, tem uma SH, que ela já é alta. Não consegui Uhum. colocar muito conforto, porque eu ia ficar muito alta na moto, porque os caras aumentam a espuma, né? Então, mas uma PCX que é baixinha, se você for alto, taca ali conforto. Aí você fica no sofazinho lá. Às vezes eles colocam lá um encosto de lombar. Aliás, encosto de lombar é bom? Assim, tem alguma coisa encostando na lombar? Dá um suporte ou não? Ajuda a nossa Dá, postura ou whatever? sim, vamos imaginar. O suporte é justamente para quê? Como o próprio nome diz, ele sustentar, suportar ali a É. carga do peso que a pessoa está jogando. Então, às vezes, por cansaço de ficar reto, 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 o que o nosso corpo vai fazendo? Vai indo para frente, vai indo para frente. O suporte, ele funciona a mesma coisa para isso, né? Principalmente para garupa, o ideal ali para ter aquele encosto, ela ficar mais confortável. É que nem encosto de cadeira e você pegar um banquinho de bar. Uma hora você vai ficar, né, com as dor nas costas por conta da musculatura não conseguir sustentar. Mas, mais uma vez, se você tiver com o corpo bem trabalhado, fica que é uma maravilha. Então, assim, ele vem para conforto, né, esse suporte, né, para ajudar principalmente no garupa. Se você tem uma garupa, pensa na garupa aí, ou pensa no garupa, né, e vamos que vamos. Porque senão, se a pessoa se vai uma vez por semana e ir lá, tudo bem. Agora, se vai levar com frequência, tem que ter. Ou vai viajar. Pega uma moto, sei lá, uma Z900. Coitada da menina. Então, depois fala, minha mulher não gosta de andar comigo. Também pelas motos Red, pelas motos nada a ver, aí ela nunca vai andar. Eu já tive um namorado que tinha Red, meu Deus do céu. E eu queria segurar tudo nas pernas para não jogar o peso nele, né? Porque era magrinho e tal. E eu sabia que ia pesar, então eu jogava tudo nas pernas pra segurar, porque a aceleração é muito forte. E aí morria, aí morria de dor nas pernas, não tinha vontade de andar, né? Então, se o cara Tá realmente explicado porque o quer. pessoal anda rápido, né, para justamente a mulher não encher o saco depois, né, ficar só, anda rápido por conta disso, né. É. Ó, e o Fabrício, lá da Dor no Cox, ele falou assim: olha a pergunta dele, diz tratamento de mobilidade para inflamação no cóccix ou é caso de cirurgia? Ai, gente, cirurgia é complicado, eu odeio. Mas existe, você tem algum paciente, algum case parecido que você conseguiu Olha, assim, reverter? eu sempre opto pelo tratamento conservador e sou muito sincero com os meus pacientes. Se eu não consigo ter um resultado significativo em 3 sessões que eu faço com ele, eu, Uhum. obviamente, oriento ele a outro fisioterapeuta, né, que tem uma outro tipo de técnica, Outro método, né? mas, exatamente. Mas, assim, em última instância, eu indico uma cirurgia. Difícil, difícil.
Porque a cirurgia invasiva, você mesmo fez um implante de silicone, quanto tempo você não tem que ficar sem andar de moto? Ah, Perdeu o não, prazer de andar de moto. Entendeu? Não, Então e é outra realmente coisa, assim, complicado. quando eu fiz, né, claro, mas assim, uma coisa mais externa, porque querendo ou não, né, uma coisa de um órgão, uma coisa parecida ao osso, né, eu tenho pino parafuso, nunca mais a mesma coisa, tipo, eu quebrei, né, o rádio, que é esse osso aqui, então não tem fratura exposta, mas o osso veio pra frente, o dente de moto. Eu tenho o pino e parafuso, que são 6 parafusos e placa de titânio. Tenho mobilidade? Tenho, mas eu sinto que quando eu tô muito tempo pilotando, faço muito esforço, né? Principalmente no off-road, que tem que ficar em pé, não sei o quê, eu sinto uma dorzinha, assim, se eu forço demais. Eu nunca vai ser normal, não vai ter uma vida normal. Eu acho que então cirurgia, ixi, é o ó. Eu não gosto, não, mas claro, tem casos que às vezes tá tão lascado que só isso. Mas, Fabrício, entra em contato aí com o Igor, vê se resolve, né? Porque tem gente que teve bons resultados aí, mas tem que ver, cada caso é um caso, né? Tem que ver aí o Exato. seu Cada caso. corpo é um corpo, né? É. Então é isso, só a última aqui, ó. As três são as melhores do Wills. Sim, a gente já falou isso, as três acho que são as melhores, mais confortáveis que tem. E o Vitor falou assim: cadê? A minha esposa sentia muitas dores nas pernas, eu adaptei as pedaleiras. Seria legal você mandar foto pra gente, porque é verdade, tem muitas pedaleiras que são recuadas, aí a perna fica muito dobrada para cima, né? Então, tipo, a perna fica maior até do que o joelho, né? Fica muito mais alto até do que a próprio quadril, né? O certo é ficar para baixo, Exato. né? Então, Perfeito, perfeito. às vezes é tão alta a pedaleira que, meu Deus, que coisinha parece que vai dar um jump, né? Que tá tão a mola, tá tão assim que qualquer coisa vai sair voando. Mas manda Sim, pra gente, Vitor, depois a foto que eu quero ver. Mas é legal essas gambiarras aí que o povo faz, né? sim. Seria legal É, até a isso gente é muito ver útil. se fazer um vídeo se é legal ou não. Mas é isso. Então, quero agradecer a todo Perfeito. mundo. Se despede aí, E eu que Igor. Dá o seu agradeço, né? recado. Perfeito. Primeiramente, obrigado, Amanda, aí pela oportunidade da gente conversar um pouquinho, né? Somar aí com as pessoas. Acho que é realmente assim, a gente não é dono da verdade, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento para ajudar, né? Então, quem tiver vontade de conhecer um pouquinho do meu trabalho, me segue lá nas redes sociais. Quiser passar comigo também, eu faço atendimento em casa, né? Um home care. Então, se precisar, estarei à disposição. Mas a tecla que eu bato, né, turma, é assim, previne. A gente está numa situação que a gente tem que entender o quanto a prevenção é importante, né? Então, previne o seu corpo, não deixa você perder esse prazer que é realmente inexplicável, que só quem anda de moto sabe o quanto é prazeroso, né? Então, continua nessa mesma rotina, trabalhando em cima disso. E qualquer dúvida, estou à disposição. Amanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Ele me atende, então agora tem lá o consultório dele tá ficando pronto, mas ele também atende em casa, então pandemia, não sei o que, o pessoal já fica de home office, às vezes não tem até preguiça de pegar o carro, não sei o que, a moto aí. Então, o Igor que se desloca, então fico muito feliz aí, obrigado pela sua disponibilidade para a gente ajudar a galera aí. E a gente se vocês quiserem mais vídeos, né, a gente vai fazer essa live a gente fez no Instagram para sentir, se quiserem um conteúdo específico no YouTube, manda direct para mim, para ele, que a gente pensa uma pauta bem legal. Segue ele, que ele dá várias dicas nos stories, inclusive de beba água. Show, gostei. Boa. Ele fala de beber água pra caramba. E então é isso, gente. Tá bom? Qualquer dúvida, manda direct, mas segue ele, porque ele é especialista aí nos corpos. Tá bom? Combinado, Obrigado a Amanda. todo mundo que Obrigado, viu? participou. Tchau, Beijo. tchau.